A aula pública de hoje discute comunicação e direitos humanos. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Ana Luísa Gomes, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Ana Luísa é coordenadora do Oboré e há 6 anos atua como curadora do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O debate sobre direitos humanos ocupa lugar central na sociedade. Diversos países buscam estratégias para garantir e promover os direitos básicos dos cidadãos. Nesse sentido, a comunicação tem sido importante para dinamizar o trabalho. Sem as notícias e o debate na mídia, muitas pessoas não conseguem reconhecer abusos ou compreender a abrangência dos direitos humanos. No entanto, ainda existe uma série de barreiras que impede que informações cheguem às populações. Mas, afinal, qual o papel da imprensa no reconhecimento e na luta pelos direitos básicos? Por que a comunicação é fundamental para os direitos humanos? A comunicação é fundamental porque ela vocaliza, ela dissemina, ela espalha socialmente esse conjunto de direitos que nos dá a possibilidade de participar ativamente da vida do país, de tomar decisões sobre os rumos do nosso país, do nosso povo, da nação. Mas a comunicação é fundamental também porque ela nos ajuda a saber, nos ajuda a conhecer e nos ajuda a sermos cidadãos e cidadãs. Ou seja, passamos a transformar, passamos a participar da transformação da nossa sociedade e da realidade em que a gente vive. Então é a partir daí que eu convido vocês a acompanharem comigo algumas reflexões. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de pautas que são significativas e que trazem o exemplo dessa questão dos direitos humanos. A primeira delas é a pauta de certidão de nascimento, por exemplo. Certidão de nascimento, documentos, violência policial, abordagem policial, violência familiar, discriminação contra a mulher. Então, a gente tem várias temáticas que direcionam e que nos dão um exemplo do que é tratar direitos humanos na comunicação e na imprensa. Pegando claramente esse exemplo da certidão de nascimento. Não sei se todos têm conhecimento sobre isso, mas a certidão de nascimento, desde que a criança nasce, a gente tem que cuidar para que esse direito dela seja respeitado, ou seja, tudo começa com a certidão de nascimento. E para isso, os pais podem chegar, o pai principalmente pode chegar no cartório e falar, olha, eu vim aqui registrar meu filho, esse registro é gratuito, né? É lei. E essa certidão de nascimento da criança é que viabiliza os pais adquirirem programas como Bolsa Família, como acesso à saúde, a direito a matricular essa criança na escola e a outros direitos sociais. Ou seja, é a certidão de nascimento que permite tirar outros documentos que a vida adulta possibilita, como carteira de motorista, enfim, carteira de trabalho e todos os outros documentos que fazem parte desse rol de coisas que nos dignifica e que nos qualifica como cidadãos, como cidadãs. A outra questão é a abordagem policial, por exemplo. Se a gente está sem documento, for parado pela polícia, a gente precisa fornecer todos os dados que auxiliem a nossa identificação. Andar sem documento é crime? É, mas recusar-se a se identificar também é. Então, se você for vítima de violência, por exemplo, praticada por policial, tem que procurar a ouvidoria de polícia da sua cidade, do seu estado. Né? Uma outra temática importante, que eu acho que nem sempre é bem discutida e tratada, é a questão da violência familiar. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade, bem maior do que a gente imagina, e que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma família. Né? A violência familiar acontece dentro e fora de casa. Portanto, se alguém, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém está tendo esse sofrimento, mas isso precisa ser denunciado, isso precisa ser ajudado. Então, como fazer, como denunciar, como ajudar, eu acho que tudo isso são pautas que, de fato, nos ajudam a entender a questão da cidadania relacionada com a comunicação.
Discriminação contra a mulher é outro tema que já tem uma pegada mais direcionada, já tem mais gente discutindo sobre isso, mas tudo que causar dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e tem que ser denunciado. Idosos, que é uma temática muito atual. O Brasil vem conquistando melhores condições de vida para todos. Com isso, a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado. Com isso, a gente tem visto mais gente idosa na rua, que tem dificuldade de subir no ônibus, que é muito alto, que tem dificuldade de andar no ônibus sem equilibrar. Então, portanto, tem que ter, sim, a poltroninha para a pessoa idosa sentar. Isso tudo tem a ver com um cidadão, uma cidadã de direitos e deveres. Portanto, toda a temática que envolver também essa questão é uma temática voltada para direitos humanos. Bom, mas e aí? E a comunicação? O que a comunicação em si tem a ver com isso? Bom, com esse jogo, pistas para pensar sobre o papel da imprensa, tem também duas questões que é legal da gente pensar com relação à comunicação. Primeiro, os canais de televisão, os canais de rádio são o quê? Concessões públicas, certo? Pertencem ao povo. Sua exploração depende da autorização do Estado. Quando esse serviço não funciona bem, o que acontece? Nossa cidadania fica comprometida. É uma questão de direitos humanos também. Segundo, ter acesso à informação e se comunicar. São direitos do cidadão, tem muito a ver com direitos humanos. O mundo vive esse encontro de tecnologia, celular toca música, televisão toca rádio, computador passa filme. Essa interação, essa convergência, ninguém sabe, quer dizer, não ninguém, mas as pessoas, muitas das pessoas não sabem ao certo como utilizar isso. Saber utilizar os meios, os formatos, o suporte de comunicação é um direito humano. Tem a ver, sim, com direitos humanos. Isso é uma coisa muito importante. Com esse jogo de pistas para pensar sobre o papel da imprensa, grande ou alternativa, é o seguinte, uma questão. Ela faz bem o seu papel? Não dá para dizer que sim, não dá para também dizer que não. Os assuntos ligados aos direitos humanos têm sido, sim, pauta de grandes veículos de comunicação, imprensa alternativa. Eu digo isso por vivência própria. Eu comentei com vocês que eu atuo diretamente em 2 prêmios jornalísticos que têm a ver com essa temática. A gente tem localizado muita coisa boa na grande imprensa que fala de direitos humanos. Reportagens grandes, temas interessantes, assim como a gente também tem visto na imprensa alternativa, na imprensa popular, muita coisa interessante. Tá bom? Não, é pouco, mas ainda é o que temos, né? E eu acho que processos assim como esse, de discussão, de conversa, onde a gente abre a cabeça para essas coisas, para essas novas temáticas, podem ajudar em muito. A contribuição é muito forte para a imprensa melhorar, para a comunicação melhorar, dependendo da formação dos novos jornalistas, dos novos comunicadores. Eu acho que tem uma esperança, sim, disso avançar. Agora a professora Ana Luísa Gomes responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Recentemente aqui na Inglaterra, a gente teve um caso emblemático em que conteúdo de empresas super reconhecidas, como o jornal The Guardian e da BBC, os anúncios dessas empresas, eles foram veiculados ao lado de páginas de conteúdo extremista. A responsável por essa veiculação era outra grande empresa, que a gente também está cansado de conhecer, no caso, o Google. Eu gostaria de saber, na sua opinião, pegando como gancho esse caso, como é que a gente faz nesse mundo em que os processos de comunicação eles são cada vez mais globais e cada vez mais controlados por empresas que também são globais, super transnacionais, como o Google, como que a gente faz para que esses processos eles continuem seguindo os padrões desejados de respeito aos direitos humanos? Começando pelo exemplo que ela cita, né, o fato da Google veicular conteúdos extremistas juntamente com publicidade, outros conteúdos como o da BBC e The Guardian, vamos pensar juntos nisso aqui. Hoje ainda não existe uma regulamentação nesse sentido, né? Porque são comunicação em rede, tudo vive na nuvem, né? Tudo circula na nuvem, mesmo embora a maioria dessas empresas terem uma sede física na Califórnia, né? E imagino que vocês saibam, na Califórnia,
não existe, é um Estado que não aceita regulamentação, né? Seu território não permite essa questão. Tanto que na época da eleição, Trump nem pisou lá, né? Agora, a Califórnia também está levantando um movimento para ficar independente dos Estados Unidos. Não sei se vocês leram isso no noticiário internacional. Por quê? Porque o Trump quer regulamentar de alguma forma. Não por causa dos direitos humanos, evidentemente. Mas isso, o povo da Califórnia, puxado inclusive pelos conglomerados importantes que vivem lá, não querem. Tentando pensar nesse grande problema, a gente tem que estar atento para as duas coisas. A regulamentação é importante, mas quem regula, né? E como regula? A gente não tem outro instrumento legal hoje senão a ONU, porque é uma questão de soberania de países, de estados, né? Então, penso que não há solução, né? Isso vai voltar a ser uma questão de estados potentes, vão ter que intervir na situação, e isso que a gente não está falando de censura, né? A gente está falando de uma possibilidade de convivência, né? Nesse sentido, pensa bem, a China controla bastante a rede em seu país, mas não controla tudo, né? Bom, é preciso ter imensa capacidade tecnológica, força e consenso de Estado para enfrentar essa questão, né? E aí, por outro lado, a gente tem que pensar que há o neoliberalismo, né? O neoliberalismo global que diz o quê? Temos que ter liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tudo. Então, é uma coisa conflituosa por natureza, né? A gente está falando que a rede mundial é uma violentadora básica dos Estados e dos direitos humanos. A gente está falando que a rede é dominada. A rede apoia a guerra, apoia golpe militar, apoia a revolução colorida. Não existe nada na rede que seja preocupação humana, com o humano no mundo, né? Não existe nenhuma preocupação na rede com a vida. Fala, nossa, mas você está sendo tão radical. Tem o outro lado. Sim, claro, tudo tem dois lados, né? Mas assim, a gente usa a rede para olhar o mundo progressista. A gente usa a rede para ver os sites bacanas. A gente usa a rede para se informar e para se tornar uma pessoa melhor. Mas também tem muita gente, milhares de pessoas que olham, digamos assim, o outro lado da força, né? E não são poucas. Porcaria, é mentira, é violência, é racismo, é ultradireitismo, nazismo e por aí vai, né? Então, são os outros lados da questão, né? Para a gente não falar apenas na polarização bem e mal, né? Então, assim, tentando sintetizar o que a Raquel perguntou, eu penso que é uma questão inerente ao nosso tempo. Eu acho que a universidade tem um papel importante nessa pesquisa, nessa resposta. Eu acho que os movimentos sociais têm um papel importante também nessa pesquisa e nessa resposta. Mas essa regulamentação, se vier, no meu ponto de vista, tem que vir via consenso internacional de estados e lembrar que a gente não está falando de algo que acontece em Marte ou em Saturno. A gente está falando em algo que acontece na Terra, aqui no nosso planeta, né? Onde impera esse neoliberalismo, e o neoliberalismo defende o quê? Liberdade para todos, cordão esse puxado pelos conglomerados internacionais que controlam as grandes redes de comunicação.